Olá, você amigo da TV Fema, você amigo do Esporte de Assis, começando o circuito esportivo, e confesso que já estava com saudades, viu? A gente não falava único e exclusivamente de esportes, e hoje um programa muito especial, que além de falar único e exclusivamente de esportes, vamos falar de clássico. Final de semana, domingo, às 10 horas lá no Tonicão, tem clássico entre Vossen e Assisense, e eu tô aqui com uma turma, rapaz. Na câmera geral você já pegou, né? Meus convidados. Agora eu vou apresentar para vocês aqui o Salim, todo mundo já conhece, o pessoal do TJ já conhece Salim. Mais uma vez bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Semana passada eu fiquei um pouco triste, cara. Eu encerrei o TJ sozinho, você não tava lá para dar um apoio, não pagou o café. Não paguei o café. Mas, e aí, como que tá? Tudo certo ou não? Tá tudo certinho, graças a Deus aí. Companhia maravilhosa aqui do professor Valverde e do Tupanzinho. Agora eu tô com esse aqui. Valverde, obrigado pela sua presença. Ele que é professor nosso aqui da FEMA, ok? Ele é professor nosso e um curioso do futebol e um estudante do futebol, né, Davi? Olá a todos, prazer muito grande novamente estar com o Salim, você, Ítalo, Tupanzinho, curtindo aí as emoções de uma semana decisiva para a cidade, para a região. Poucas cidades oferecem uma opção de esporte como a Assis oferece, 2 times profissionais de futebol. Então, toda a região está convidada aí domingo, 10 horas da manhã, comparecer ao Tonicão, também ligadinho na Rádio Fema, para a gente poder curtir esta emoção, que vai ser o 4º encontro, o 4º derby da cidade, algo que toda a região espera, aguarda bastante, e nós, com muita ansiedade, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês sobre esse cara aqui, ó. Faz um churrasco. Faz um tempero do churrasco que é um negócio absurdo, cara. De todos os churrascos que eu já comi, o dele sempre vai estar ali como um dos melhores, viu, Davi? É por isso que você sempre é meu convidado, né? Tá certo aqui também. Olha, convidado especial com a gente aqui hoje, o Tupanzinho. Galera corintiana conhece ele aí de longa data, né? O pessoal do interior do estado de São Paulo conhece ele também. Não só os corintianos, mas pelas equipes que dirigiu aqui no interior, né, Tupanzinho? Seja bem-vindo aqui à TV Fema, ao Circuito Esportivo. Um abraço a todos, obrigado aí pelo convite, né? É uma satisfação sempre a gente estar colaborando, né? Principalmente com vocês que são da imprensa, sempre estar divulgando, né? Então acho que isso é gostoso, então a gente tem que estar sempre disponível, né? Para a gente participar dos programas. A gente falar de clássico, essa cadeira aqui, ó, tá reservada por Carlos Alberto Seixas, ele que é técnico do Assisense. A gente que conversou com o Seixas essa semana, disse que viria. Não sei se aconteceu algum problema, a gente tentou entrar em contato com ele, não conseguiu agora há pouco. A gente está aguardando. Se durante o programa ele chegar aqui ainda, esse lugarzinho aqui está reservado para ele, senão o pessoal vai ficar com ciúmes, né? Fala assim, o Tupanzinho está lá, o Vossen está representado, e cadê o Assisense? A gente conversou com o Seixas, vamos guardar um pouquinho aqui. Vamos iniciar então, vamos falar do clássico final de semana, domingo, 10 horas da manhã, lá no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. E um clássico, na primeira fase, era mais aquela questão de rivalidade. Agora, acho que não é mais só rivalidade, né, gente? Agora eu acho que o bicho vai pegar, né? Faltam 2 rodadas e a gente está na decisão aí para ver os que vão classificar para a segunda fase, né, Salim? Com certeza, né? Esse próximo clássico, além da rivalidade das 2 equipes, ainda vai marcar que o Assisense pode até complicar muito a vida do Vossen se vencer o jogo. O Assisense já está classificado, já está tranquilo, passou de fase. O Vossen vem desesperado atrás da classificação, vai vir com tudo. Além da rivalidade que já é muito grande na cidade, né? Ainda mais esse ano ficou muito mais acirrada ainda. O Vossen vai ter que partir para cima mesmo para tentar se classificar. Agora, Davi, claro que a gente sabe que o Vossen só depende dele. Se o Assisense ganhar, complica a situação, principalmente se o Fernandópolis ganhar. Mas ainda decide em casa. A gente pode falar assim, não decidir em casa é uma coisa boa. Só que em casa o retrospecto do Vossen não é bom. O que fazer? Pois é, o que a gente observa também, primeiramente só a questão do derby, quem está nos acompanhando em casa, porque se fala derby, a gente, como historiador, se sente até na obrigação de comentar a palavra, a origem. Há uma cidade na Inglaterra chamada Derbyshire, e ela... Qual que é o nome da cidade? Derbyshire. Né? E ela, no mundo medieval, cultuava na quarta-feira de cinzas uma atividade festiva que envolvia parte da população de um lado da cidade e do outro lado
com uma esfera gigante feita de tecido, e as duas extremidades da população faziam uma gincana. Isso no mundo medieval. E aquela parte da população que conseguia levar a bola até a outra extremidade, ficaria então, se sagraria vencedora. Daí então, esta palavra se disseminou por todo o mundo, transmitindo a ideia de uma rivalidade dentro de uma comarca, dentro de um município, que levava, então, duas agremiações esportivas, independente do esporte que praticavam, duas agremiações esportivas a disputarem um espaço de notoriedade dentro de uma prática esportiva, né? E o retrospecto do Vossa em Casa? Exatamente. O ano passado, nós tínhamos as duas equipes de Assis com dificuldade para jogar no Tonicão. Nós sabemos da questão do gramado. O gramado do Tonicão é um gramado hoje híbrido, misto, há vários tipos de ervas daninhas já foram erradicadas. Houve um processo de irrigação no gramado do ano passado, e este ano nós vemos que o gramado apresenta condições melhores, foram feitas melhorias também no estádio, e assim nós tivemos um melhor desempenho das equipes de Assis no Tonicão. Eu acredito que nesta fase nova, também com o Tupanzinho, o Vossen tem conseguido jogar um futebol melhor, mais equilibrado, e eu tenho certeza que este retrospecto é anterior a esta fase, que marcou algumas questões no elenco, nem vale discutir aqui, mas o grupo agora vive uma outra fase, um outro momento, e nesta fase decisiva tem se realmente mostrado que tem garrafa vazia para vender. Só para abordar o tema de jogar em casa e jogar fora, o Vossen ganhou mais pontos fora do que em casa. O Vossen ganhou 14 pontos fora contra 13 em casa. O Vossen não foi derrotado fora de casa ainda, é a única equipe na competição que não perdeu fora. Isso pode ser uma boa vantagem, mas agora tem 2 jogos, assim, contra o Assisense é em Assis, mas é fora de casa, como visitante. Pode até ser bom isso, porque na temporada passada o Vossen perdeu como mandante e venceu como visitante. E na última rodada tem a decisão contra o Fernandópolis em casa. Poderíamos falar que seria melhor jogar em casa contra o Fernandópolis, mas de acordo com o retrospecto dessa temporada, tá meio complicado jogar aqui no Tricão. A gente tem, daqui a pouquinho, a gente vai colocar o retrospecto dos confrontos entre Assisense e Vossen. Ô, Carol, só coloca pra gente na tela a arte que a gente tem da classificação do campeonato, para o pessoal de casa ver também. A gente tem uma cola ali, ó, da classificação do campeonato para a gente poder analisar. Vamos falar em cima daquilo ali agora. Porque é o seguinte, o Noroeste 32 pontos, Grande Prudente 32, Assisense 30, todas essas equipes classificadas. Aí a gente vem com Vossen em quarto com 27, Fernandópolis com 26, América com 23. Nesse momento, a gente tem a vantagem nossa em cima em relação a Vossen e Fernandópolis, que a gente inevitavelmente temos uma vitória a mais, né? Nesse momento, então, seria uma vantagem que nós temos. Inferior ao saldo de gols, só que, analisando a tabela, isso não é importante, né, Tupanzinho? A gente decide em casa na última rodada contra o Fernandópolis. Só que jogar em casa não tem sido bom pro Vossen ultimamente, né? Isso é uma questão que nós estávamos conversando, principalmente com a diretoria, né? Até deixar aqui meus agradecimentos pela diretoria, pela confiança, né, pelo presidente, o Fiuza, né, pelos diretores ali, o doutor Fabiano. Então, acho que o pessoal que vive o dia a dia com a gente ali. Não é fácil, né, montar uma equipe, sabemos aí da dificuldade, mas hoje o Vossen está no outro caminho. Eu acho que no jogo contra o América, a equipe teve uma postura diferente, uma atitude, isso conversando com os jogadores, conversando com a própria diretoria, com os torcedores que sempre vêm conversar comigo, né, que são corintianos, que torcem pelo Vossen. Então, eu acho que nós temos tudo. Nós estamos jogando em casa diante da torcida, então eu acho que a torcida vai comparecer em massa. Eu acho que nós temos que mudar de atitude, né? Eu acho que falando a atitude são dos jogadores. Então nós não podemos temer, nós temos que jogar o torcedor do nosso lado, com o quê? Na garra, na determinação, na vontade. Eu acho que o jogador hoje ele tem que ter no mínimo uma vontade de ganhar. Então nós estamos em busca disso aí. Eu acho que a partida que nós fizemos contra o América, que nós ganhamos de 4-1, que o América não era um time bobo, um time que veio fechadinho, jogando, e nós conseguimos fazer uma partida excelente. E já contra o Grêmio,
outra. Então, acho que a equipe está subindo de produção, principalmente nos treinamentos. A gente sente que já é outro. Né? Na primeira semana, quando eu cheguei, fiquei até assustado. Hoje eu já estou mais tranquilo, né? Acho que o ambiente é outro. Né? Então, acho que nós temos tudo para fazer uma boa partida contra o Acisense e, com certeza, só depende da gente. Então, nós temos que primeiro pensar nesse jogo de domingo, que é o derby, né? Que nós temos que procurar os 3 pontos. Sabemos a dificuldade que nós vamos encontrar, porque já vem como você falou, o Acisense já está classificado. Então nós vamos em busca do quê? Em busca da vitória, mas com tranquilidade, com personalidade, né, com uma postura diferente dentro de campo para conseguir o nosso objetivo. E depois, na outra, nós vamos ver o que vai acontecer. Dependendo do resultado, nós temos mais uma chance com o Fernandópolis em casa. Se lembrando mais uma vez que esse lugar aqui, ó, é do Carlos Alberto Seixas, tá? A gente iniciou a gravação do programa, a gente está aguardando aqui. Deixa eu sentar no lugar dele um pouquinho aqui, para ver se o Seixas vai vir ou não. Quando ele chegar, esse lugar aqui é dele. Você queria perguntar para ele? Eu queria fazer uma pergunta. Tupanzinho, você deixou o Grêmio Prudente em primeiro lugar, mesmo você foi demitido, mas você deixou o Grêmio em primeiro lugar. Brincadeira que deram com você lá de Prudente. Agora foi a primeira rodada que o Grêmio foi ultrapassado pelo Noroeste no saldo de gols. Mas o que você tenta trazer do Grêmio, que estava em primeiro, para o Vossen, que está brigando pela classificação? Bom, em primeiro, assim, o time do Grêmio praticamente foi o que eu montei, né? Desde janeiro nós estávamos trabalhando, né, em busca de jogadores. A maioria dos jogadores, praticamente 14, 16 jogadores eu que levei, né? Então já nós estávamos trabalhando com 25, não deixamos escapar nenhuma vaga, né? Então acho que isso é bom para a equipe, né? Você ter um plantel e tem muitos cartões amarelos, né? Contusões, que atrapalha muito o trabalho da gente. Então a gente tem que sempre estar atento a isso. E eu fui dispensado até hoje, não sei porquê, né? Até o motivo até ontem eu não fiquei sabendo, mas faz parte do futebol. Eu estava ganhando, estava com 6 pontos na frente, né? Em primeiro lugar. Cheguei para dar um treino lá, eles me falaram que eu estava fora, né? Me afastaram. Eu acatei, falei, fazer o quê? Peguei minha bolsa, peguei minha mala e voltei para Tupã. Mas futebol é isso mesmo, né? Então a gente tem que compreender. E depois fiquei acho que 2 semanas em casa, tive uma ligação do presidente, né? O Fiuza ligou para mim e falou, Tupã, você vem para cá? Eu falei assim, amanhã às 9 eu tô aí já. Ele falou, louco, mas peraí. Eu falei, não, eu quero trabalhar, não quero ficar em casa, né? Porque eu sei, já conheço a CIS, gosto da cidade, né? Já tinha, então conheço também, já conhecia o Fiuza, conheci o Dr. Fabiano, então acho que o pessoal todo, né? O Vilela, né? Então são pessoas que têm uma credibilidade. Então, com isso, fez com que eu nem acertando salário. Falei, não, Fiuza, 9 horas eu estou aí. Ele falou, louco, peraí, vamos acertar alguma coisa. Eu falei, não, vamos trabalhar. Depois a gente vê isso aí. Então, acho que é gostoso. É um time que tem uma torcida exigente, uma torcida que cobra bastante. Então, acho que isso é gostoso. É bom você trabalhar numa equipe dessa que vem cobrar, que você tem essa cobrança. Que o jogador tem que sentir isso aí. Que é isso que eu passei para o jogador. Eu tenho que trazer o torcedor para o nosso lado, porque o torcedor vai apoiar, com certeza. Vai com o quê? Se a gente tiver garra, determinado, fazer aquilo que a gente planejou a semana inteira, não adianta nada a gente querer fazer um trabalho na semana, chega no jogo, faz totalmente diferente. Então você tem que colocar isso na cabeça do jogador. Porque o jogador sabe como é que é, está ligado, sempre respeitando o adversário. E nesse jogo domingo é que eu pensei para eles, vamos esquecer o derby, vamos esquecer tudo, vamos jogar bola. Esquecer o árbitro, esquecer o extra-campo, que atrapalha muito. Então nós estamos muito focados nessa partida para a gente conseguir nosso objetivo. Então nós vamos em busca disso aí. Ô Davi, se você é presidente do Grêmio Prudente, se você é presidente do Grêmio Prudente, você demite o técnico que montou sua equipe e é líder da competição? Absolutamente não. Mas foi uma sorte para nós, não é à toa que o nome dele é Talismã, né? Então, uma pergunta que eu tenho para ele, a gente admirava o trabalho dele já há algum tempo, comemoramos juntos, de certa forma, sua subida do Tupã, né, naquele momento importante para a nossa região, para os times da nossa região. É importante que a cada momento que nós tivemos o Marília na 1 agora, há pouco tempo, né? Infelizmente houve alguns problemas de planejamento lá tal, e caiu novamente. Mas na nossa região, o seu trabalho naquele momento representou para um time da nossa região uma cobertura maior para o esporte, um incentivo. Se o Tupã conseguiu, nós também podemos conseguir. Tá? E ainda nós temos toda a credibilidade, a possibilidade, do outro lado também, nós temos o Seixas, experiente, pessoa que realmente conhece futebol, o Tupanzinho, nós temos um privilégio aqui. E eu gostaria até de perguntar para ele, em relação à montagem de times, a gente acompanha o campeonato há vários anos na cidade, o que pesa mais na montagem de alguns times? Nós temos o privilégio também, por ter 2 times na cidade,
de ver times, os dois avançaram ano passado, de ver times do estado de São Paulo todo jogando em Assis. Na montagem do elenco, para a 4ª divisão, para a B1, o que pesa mais? Pesa o preparo físico, atletas de boa estatura, ou em determinados momentos apenas atletas mais experientes que, em tese, estariam disponíveis no mercado? O que você pensa a respeito disso? Para montar uma equipe nessa 2ª divisão não é fácil, né? Você pegar jogadores aí que estão estourando a idade, né? Por exemplo, nesse campeonato é até 9-2, né? Então, lá na minha cabeça, junto com a minha comissão, né? Que eu sempre trabalho com a comissão, e quando eu vim para o Vossa, o Fiuza fez questão, falou: só quero você. Então não deu para trazer o auxiliar, o preparador físico, e o Júlio já estava, o Júlio também chegou, está fazendo um grande trabalho, né? Eu acho que a equipe melhorou muito, tecnicamente, fisicamente, então acho que isso é legal. Então deu né, nessas 2 partidas a equipe cresceu. Vamos jogar contra o Grêmio Prudente, a equipe do Vossa não vai aguentar, chega nos 20 minutos a equipe cai. Eu acho que foi totalmente diferente, foi uma postura, tivemos várias chances, bola na trave, não conseguimos fazer o 2º gol, mas nessa questão da montagem eu gosto mais de trabalhar assim com jogadores que já estão estourando a idade, 9-2, 9-3, e você mesclar ali com 4 ou 5 jogadores da base. Foi o que eu fiz no Grêmio Prudente. E quando eu cheguei aqui no Vossa, já encontrei totalmente diferente. A equipe Vossa tem uma qualidade incrível. São jogadores, né, que têm essa qualidade, são jogadores novos, né, que são poucos que disputaram essa divisão. Então acho que está se sentindo um pouquinho, né, essa falta aí, dessa pegada, dessa disposição. Então a gente não pode brincar, né? Você está representando uma cidade, ainda mais uma torcida como a do Vossa, que é exigente. Então nós vamos em busca disso aí agora, em busca do que? De resultado positivo. Quando se obtém essa vitória, você tem tranquilidade para trabalhar. E você chega no elenco, onde você tem que ir pelo menos uma semana, você fala: esse dá, esse não vai, característica de cada um, então você às vezes acaba atrapalhando um pouquinho. Mas nessa segunda partida já com o Grêmio, já deu para sentir o elenco é forte, um elenco que está querendo, eu acho que isso que é mais importante. A diretoria também está fazendo um grande trabalho, né? Então nós temos que dar esse respaldo. O que é? O resultado dentro de campo. Se nós conseguirmos, né, conseguir esse resultado positivo no domingo, totalmente diferente. Uma classificação, eu acho que o Vossa vai dar trabalho para a 2ª fase. Então nós temos que primeiro pensar nisso aí. Se nós classificarmos, eu acho que é uma equipe que, com os jogadores que estão chegando, com os 4 jogadores aí, praticamente já tem 3 no elenco, né, contratados, só falta mais um ainda que nós estamos esperando. Se nós conseguirmos nossa classificação, com certeza nós vamos conseguir. Aí a equipe do Vossen vai dar muito trabalho na 2ª fase. E você vai falar esses nomes para nós daqui a pouco, viu? A gente tem uma equipe de comentaristas muito interessante aqui na cidade de Assis, aqui na TV FEM, o pessoal participa muito. E a gente preparou um vídeo para contar um pouco desse clássico, um pouco da história, o que eles esperam desse jogo de domingo agora. E você vai acompanhar agora. Primeiro a gente vai iniciar com o Vitorino Neto e com o Thiago Rivite. Solta pra gente aí. O derby entre Vossa e Assisense é um clássico relativamente novo, começou a ser disputado no ano passado. Ganhou o apelido de derby, o clássico municipal, em alusão ao principal clássico do interior paulista, talvez o maior clássico do interior brasileiro, que é o derby campineiro entre Ponte Preta e Guarani. E até hoje foram 3 encontros. O jogo desse final de semana vai ser o 4º encontro entre as 2 equipes. Ano passado, no primeiro encontro, com o mando de campo do Vossa, o Assisense acabou levando a melhor, venceu por 2-0. Jogo também válido pela primeira fase do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Naquela ocasião, o grande herói foi o Davis, marcou 2 gols. No segundo turno, quem acabou levando a melhor foi o Vossen. Curiosamente, o Tupanzinho era o técnico do Assisense naquela ocasião. O Vossen venceu por 1-0, gol do Johnny Dias. E aquele jogo foi muito celebrado pela torcida mariana, acabou lavando a alma, porque naquela ocasião o Vossen eliminava o Assisense do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Posteriormente, isso acabou não se confirmando, porque o Oswaldo Cruz foi punido, perdeu pontos no extracampo, e aí o Assisense também acabou avançando para a 2ª fase. As 2 equipes de Assis passaram de fase em 2014 e estão buscando a classificação em 2015. Nesse ano, no primeiro encontro, o Assisense levou a melhor de novo, 2-0, gols do Diego e do Matheus Aguiar, que está brigando aí pela artilharia do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Eu tenho uma expectativa de um clássico positivo. As 2 equipes são equipes de qualidade técnica, equipes que sabem jogar bola. E para muita gente que achava que não havia espaço para 2 times em Assis, acho que as 2 campanhas
comprovam que essa teoria estava errada, né? A rivalidade fez muito bem para o futebol da cidade, os torcedores voltaram aí a ter orgulho de vestir a camisa das suas respectivas equipes e isso tem feito muito bem. Por isso eu tenho a expectativa aí de um clássico com muita rivalidade, um clássico muito acirrado, mas que isso fique dentro de campo, nos 90 minutos, na arquibancada, dentro de campo, porque é assim que manda o bom futebol. O perdedor tem que sair também de cabeça erguida e o vencedor também tem que saber comemorar a sua vitória de forma respeitosa em relação ao adversário. O Acisense já está com uma classificação praticamente assegurada, o Vossen ainda busca classificação, não quer ficar atrás também no retrospecto histórico, né? Se o Acisense empatar ou ganhar e só houver esse encontro nessa temporada, o Acisense vai acabar levando a melhor nesse retrospecto histórico. Então, com certeza, os vossemistas vão entrar em campo sabendo da necessidade de buscar essa vitória. Mas o Acisense também já demonstrou muita qualidade, então a gente tem expectativa de um grande jogo. Na Rádio Cultura a gente está cobrindo as duas equipes, tem testemunhado aí a qualidade das duas equipes e nossa expectativa é que o maior premiado nesse final de semana seja o torcedor do futebol aqui de Assis, independente da equipe que ele tenha preferência. O clássico é o sonho de todo jogador, né? O momento que você pode se mostrar, especialmente numa categoria como essa aí, que você sofre muito por amadorismo de parte a parte, tanto dentro do campo quanto fora do campo aí. Num momento como esse, para Vossen Acisense, acho que é o jogo mais importante do campeonato, independente de classificação, independente de qualquer coisa. Os times têm criado uma rivalidade grande nos últimos tempos e eu acho que é importante para eles pra gente que vai assistir, lógico que seja um grande jogo, mas ninguém quer perder clássico por nada, e acho que esse é o grande atrativo aí para quem vai jogar, né? Vejo os dois times muito nivelados, assim, não vejo um favorito, mas eu creio que pelo fator psicológico, aí acredito que o Acisense, apesar de ter menos estrutura, apesar de tudo, tem um pouco de favoritismo no sistema mais claro de jogo, acho que tem jogado melhor, mas vamos cair, lógico, naquele lugar comum, né? É clássico, então não tem muito como fazer uma previsão. Creio que vai ser um grande jogo, sim. Em alguns momentos aí, enquanto ele estava falando, que a gente estava combinando churrasco aqui já, viu? Prefeito do Valverde. já tá combinado o churrasco aqui, eu tenho que pagar o churrasco agora. Olha, em cima do que o pessoal comentou, agora a Carol pode soltar pra gente a outra arte, a arte dos confrontos, né, entre Acisense e Vossen. Ano passado a gente já comentou aqui. Na primeira partida o Acisense venceu por 2-0, 2 gols do Davis, né? Lembra do Davis, e depois o Vossen acabou vencendo por 1-0. E nesse confronto aí, conforme os nossos comentaristas dissem, não tem favorito. Tem favorito? Tupanzinho, falta o C, né? Não tem favorito, né? Eu acho que é como eu falei, são duas grandes equipes, tanto a Acisense está numa situação melhor que o Vossen, né, que já está classificado, e nós estamos correndo atrás do nosso objetivo ainda. Então, tranquilidade, espero que a torcida compareça, que lota o Tonicão aí, que faça uma festa, e nós vamos entrar para jogar bola, né? Esquecer, como eu falei, hoje a mentalidade nossa mudou muito, né? Eu, como ex-atleta, né, 20 anos ali, não adianta a gente querer ficar brigando, discutindo muito, nós temos que ir em busca do nosso objetivo, que é a vitória. Então vamos esquecer a arbitragem, esquecer o que nós estamos jogando no derby, então vamos entrar solto, leve, com muita personalidade, com muita atitude. Eu acho que isso é gostoso, então eu acho que isso é colocar isso na cabeça dos jogadores para que nós possamos entrar focado nisso aí, com um comprometimento, né? Que é legal, eu gosto de futebol, eu fiquei 3 semanas em casa, meu Deus, eu estava desesperado já. Depois, quando eu recebi o telefone do Fioso, eu falei, não, estou indo. Então, acho que isso é gostoso. Então, nós temos tudo, só depende do Vossen ainda, então nós vamos em busca desse resultado. Agora, Davi e Salim, vamos conversar nós aqui, falar baixinho, faz de conta que o Tupanzinho não está ali. O Seixas era para estar ali e não está. Tem favorito? Aguardando. Tem favorito esse clássico aí ou não? Quem que vai ganhar? São 2 aspectos importantes que eu vejo nesse clássico. De um lado, o Acisense mantém uma tradição de muitos anos, já passando para a segunda fase, e neste ano montou uma equipe extremamente competitiva. Extremamente competitiva. De outro, nós temos o peso de mais de 60 anos de história do Vossen. Então é um clássico diferenciado, atípico. Claro que nós temos ali também a presença do Tupanzinho, que deve estar trabalhando a cabeça dos jogadores, no sentido de colocar a função tática, técnica, do que precisa ser feito para que se chegue ao resultado positivo. Agora, o aspecto emocional que envolve essa partida, a cidade,
os patrocinadores, a TV, a cobertura jornalística, o interior do estado de São Paulo inteiro, você pode saber que isso vai dar, desde o site da Federação, Futebol Interior, eles vão noticiar. Porque é realmente um momento diferente. Vossen precisando da vitória, tem ingredientes esse clássico, esse derby, que o ano passado não tinha. Nós não tínhamos elementos, aqui nós não tínhamos a visibilidade que nós temos hoje, porque assim já se mantém 2 anos classificando os 2 times para a segunda fase, os 2 times embalados. E uma coisa que eu gostaria até de comentar, quando se falava o ano passado sobre o regresso do Vossen, o Assisense, que a cidade toda já torcia, já se envolvia emocionalmente, vestia a camisa e tal, há espaço para 2 times numa cidade com o tamanho e o porte de Assis? Hoje nós vemos, por exemplo, que é claro, salvaguardadas as devidas proporções de investimento e de planejamento, você tem uma coisa interessante na cidade, que é o quê? O aspecto positivo da rivalidade, e demonstra que as 2 diretorias, a Assis sabe sim montar times competitivos de futebol. Aqui em Assis você tem pessoas competentes para articular e formação de plantel. Veja só, cidades ali do mesmo grupo, eu vou aqui, não vou precisar falar, vocês sabem, as outras cidades do grupo do Vossen e de outras cidades de outros grupos, que os elencos não reagiram satisfatoriamente e não chegaram a esse nível de disputa esportiva que os 2 times estão chegando. Então eu vejo os 2 times classificados para a segunda fase e os 2 times com um grande potencial para jogar grandes partidas na segunda fase. Só que agora é domingo que se decide grande parte das coisas. Para o Vossen, eu entendo que o Vossen jogue muito mais tranquilo do que o Assisense. Por quê? O Assisense está na frente na tabela, mas ele precisa também honrar a sua posição de 3º lugar. O Vossen é franco atirador. Se o Vossen ganhar o jogo e, novamente, o jogo fácil que terá o Fernandópolis ganhar, é a última partida que vai decidir. Se o Vossen perder o jogo, é a última partida que vai decidir. Então eu acho que o Vossen joga mais leve, joga mais tranquilo, vem embalado de ótimos resultados, de uma mudança de comissão técnica, e o Assisense precisa garantir que aquela vitória no primeiro turno não foi um acaso, foi resultado de um trabalho. Então eu acredito que agora nós teremos um momento diferenciado, único, importante, que toda a região vai ter ali a chance de verificar domingo. Falou 3 minutos e eu não ouvi ele falar quem que vai ganhar o jogo. Quem que vai ganhar o jogo? O jogo vai ser disputado, vai ser ali nos detalhes. Eu acredito, pelas 2 partidas que eu assisti do Assisense, me parece que o Assisense não está conseguindo manter o mesmo concentração, principalmente do segundo tempo para lá, e o Vossen me parece mais leve, mais tranquilo para vencer a partida. 60% a 40% neste momento eu entendo ser em vantagem para o Vossen. Não vou ficar em cima do muro, não. Você. Bom, todo mundo sabe que clássico é clássico, nunca tem favorito. A gente pode ver, por exemplo, na primeira divisão do brasileiro, o Vasco. O Vasco está lá embaixo, todos os problemas do mundo. Chega no clássico, vence o Flamengo, vence o Fluminense. Então, o clássico nunca vai ter esse favoritismo. Apesar que no primeiro turno, no Vossen e Assisense, o Vossen, como começou a competição muito bem, era o favorito. E acabou o Assisense vencendo por 2-0 ainda, né? E assim, eu acredito que seja um empate. Eu acredito que seja um empate porque o Vossen vai estar com sede de vitória, que vai para cima, e o Assisense, mesmo classificado, não vai dar mole por ser o Vossen, por ter a rivalidade e por querer, assim, não tentar prejudicar o Vossen, mas dar uma segurada na onda para não ser, por exemplo, o Assisense vai que pega o Vossen na próxima fase e o Vossen vence, o Assisense vai falar, a gente deixou eles classificarem. Então eu acho que o Assisense vai fazer um jogo muito duro também, e aí ele vai deixar para a última rodada mesmo para Fernandópolis e Vossen ver quem vai passar de fase. Tupanzinho, seguinte, um assunto delicado que eu quero que você fale para mim. Eu discordo de uma coisa que você falou. Que o Assisense joga sem responsabilidade, é isso? O Vossen joga sem responsabilidade. Mas eu discordo, eu acho que o Assisense joga com muita responsabilidade. Sabe por quê? Pode falar. Mala branca. Vai ter mala branca? Você acha que tem ou não tem? Agora é o seguinte, deixa eu falar mais uma vez, esse lugar que eu estou seria ou será de Carlos Alberto Seixas. A gente convidou ele, combinou com ele essa semana, não sabemos se aconteceu algum problema, mas o fato é que ele não está aqui hoje, mas ele foi convidado para a gente ter lado Vossen e ter lado Assisense quando a gente vai falar de clássico aqui na TV Fema.
Eu encerrei o bloco anterior falando de mala branca. Se você falar pra mim que não existe, eu vou falar pra você que é mentira, porque existe uma mala branca. Eu sei, tem informação, rapaz. Eu tenho informação que o Vossen vai mandar mala branca e que o Assisense já recebeu mala branca pro jogo contra o Fernando Alves. Com certeza, isso aí não tá na cara, né? Hoje, infelizmente, futebol. Acho que isso é um incentivo, né? Um incentivo pro branca, jogador. se fosse mala branca, a gente poderia discutir. Mala branca, vamos discutir, né? Mas acho que. E é como eu falei para os jogadores, vai ter tanto do lado, acho que o nosso lado também vai. Nós vamos ter o nosso, né? Para os nossos jogadores também. Então acho que isso, com certeza, o nosso acho que vai ser até a mais ainda, né? Eu acho que a diretoria está se empenhando o máximo aí, porque nós temos que, com os nossos objetivos, acho que a briga nossa direta é com o Fernandópolis, né? Então nós temos que colocar isso na cabeça. É como eu falei, tranquilidade, personalidade, atitude. Acho que isso é gostoso. Então acho que o momento hoje que a gente está vivendo no Vossen é muito bom, né? E nessas 2 semanas você já deu para perceber que a equipe cresceu muito dentro de campo. São jogadores experientes que estão chegando. Eu acho que a zaga ali, tanto os laterais nossos estão jogando bem. O meio campo, acho que o Yamada jogou muito contra o Grêmio Prudente, o Samuel, Jailton. Então são jogadores assim que fizeram a diferença no jogo, né? Ali o Guilherme atrás, junto com o Goiano, né? O esquerdinho ali está se encaixando muito bem. São questões assim que nós colocamos mais um pouquinho o time para frente, né? O menino que vai entrar também agora, o Rian também, o outro lateral, né? Que nós vamos jogar sem o Ismael, né? O Israel. O Xisto, muito bom jogador, uma pegada muito forte. O que o Xisto fez contra o América, não sei se vocês estavam... Ele quase arrancou parte do terreno do Tonicão com a cabeça. Ali a torcida vibrou, acho que isso é ego. Então acho que está com outra atitude, né? Uma postura diferente. Fazia tempo que o Vossen, acho que não fazia uma partida, todos, né, comentando que o Vossen não fazia uma partida que fez com o América. E o América não é um time besta, o América cresceu muito de produção, com jogadores aí que já jogaram com o divisão, Aldinho, né? Miltinho, jogaram com um outro atacante muito bom jogador. Então eu acho que essa atitude, se nós colocarmos em campo essa vontade que nós tivemos contra o América e contra o Grêmio, com certeza a equipe vai conseguir o objetivo aí, que é a vitória. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita quando a gente fala de mala branca, né, gente? Não, com certeza. Eu diria até de mala azul, mala vermelha. Mala verde, né? Dentro do escudo, mala verde. Né, com muita verdinha. A gente fala com incentivo, né? Um incentivo para o cara correr mais um pouquinho, né? Quando o futebol tinha mais graça, o incentivo era o jogo mesmo, né? Hoje, infelizmente, já virou dinheiro. Infelizmente. O América vai correr como nunca correu no campeonato, viu? No final de semana. Vocês vão ver só. O Bandeirantes correu lá também. Sim, o Bandeirantes correu também, como nunca correu no campeonato. O Bandeirantes acabou de receber, né? A mala branca, né? O jogador já tinha abandonado a concentração, não jogava mais. Estava trabalhando no comércio lá em Birigui. O goleiro reserva era o atacante Aqui em titular. Assis, o time veio jogando sem nenhum suplente e com o atacante sendo Goleiro, né? o goleiro Goleiro. atuando como atacante, sendo motivo até de chacota na TV. Se passou na TV. colocou uma bola na trave Quem esse que é goleiro o aí? fulano lá? Não, ele não joga, não pratica esse esporte. Ele simplesmente entrou em campo, jogou em Assis, sem que ele praticasse o esporte. Na linha ele não joga. É engraçado, mas não é engraçado quando uma equipe reorganiza suas forças táticas e decide em uma outra ocasião jogar. E aí nós temos aquela tabela de classificação ali que não reflete uma realidade do que aconteceu no campeonato. Coloca a tabela pra gente de novo aí na tela, por favor. Você quer falar alguma coisa em cima do que o Davi falou? Em cima isso nós estávamos comentando, até quando eu estava não estava no Vossen ainda, comentando sobre as equipes, que ia ficar 6 equipes para 4 vagas, né? Que está acontecendo. Porque as outras equipes não iam conseguir. Porque é um campeonato longo, né? Um campeonato de sempre final de semana, e o recurso hoje, quem não tem, infelizmente, uma estrutura, não aguenta. E às vezes tem clube que vai passar para a segunda fase aí por passar, que não vai conseguir, né? Manter. Mas esse grupo 1 é o grupo mais forte. Mais do forte. campeonato. Eu até estava conversando com outros jogadores que estão na outra chave, né? Que eu conheço a maioria dos jogadores, assim, de 2 ou 3 aí, conversando sobre o Tabuão, do São Bernardo.
Então eles falaram, foi o grupo mais forte é a chave de vocês. O grupo 2 também está muito forte, tem 4 equipes disputando 2 vagas também, todos uma colada na outra. Tá dando WO na outra sala. Mas em relação a time mesmo, esse time do América aí é impressionante que esse time joga bola, joga bem. Joga, mas é muita falha, uma falha ou outra já toma o gol já. Só tem que chamar aqui mais uma vez aqui, mais uma dupla, né, de comentaristas nossos. Na verdade, o pessoal da FEMA-FM, né? É o Carlos Perandré, nosso comentarista, e o Augusto César, nosso narrador da FEMA-FM, a gente que trabalha, né, em todos os jogos do Vossen, eu aqui no estúdio. E agora eles vão dar a opinião deles em relação a esse derby, esse confronto entre Assisense e Vossen em final de semana. Nós vamos ter o grande clássico envolvendo Assisense e Vossen e Assisense, nesse domingo na Fonte dos Amores do Tunicão. A expectativa, ela é super legal, né? Envolvendo os torcedores, tanto de Assisense como de Vossen, né? Um clássico, um derby local, independente de quem está melhor dentro da competição ou de quem não está melhor, eu acho que o que importa é o envolvimento da cidade e da comunidade de Assis. Nós, que trabalhamos, que procuramos levar a informação, esperamos nós que o torcedor vá a campo, com espírito de amor, de carinho, que leve o seu incentivo, né, tanto para os jogadores do Vossen como também do Assisense. Olha, vai ser uma expectativa muito grande. E é lógico, é claro, que nós estaremos acompanhando, né, como vocês também vão estar, esse grande clássico, esse grande derby envolvendo o Assisense e Vossen dentro do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Olha, o Assisense já está classificado para a próxima fase. O Vossen de Assis ainda está buscando a sua classificação. É um jogo que não vai definir a classificação do Vossen ainda, eu acredito, dentro da competição. Vai depender do jogo do Fernandópolis contra a equipe do América lá em Fernandópolis. O FFC pega a equipe do América de São José do Rio Preto. Mas vá para o campo, leve o seu incentivo, leve a sua bandeira, vamos vibrar com o futebol profissional de Assis, que retomou, né, as suas atividades de uma forma muito brilhante. Espero você no Tunicão. Vossen e Assisense. Assisense e Vossen. Não! Vai lá! A expectativa é das melhores. Para mim é o segundo ato do espetáculo, desse clássico, desse derby envolvendo o Atlético Assisense e o Vossen. Primeiro turno deu Atlético Assisense 2-0. O Vossen agora entra em campo domingo no estádio da Fonte dos Amores, estádio do Tunicão, né, buscando a revanche e uma vitória que vai aproximar a equipe do Vossen do Bordô e Branco em relação à sua classificação. O time está ocupando, ostentando a 4ª colocação, 3 pontinhos atrás do Atlético Assisense, que está matematicamente classificado e joga com o regulamento embaixo do braço. Uma rivalidade muito grande. O Bordô e Branco, o Vossen de Assis, que é considerado o time do padre, fundado em julho de 1954, o Atlético Assisense fundado em 1995. De um lado, 60 anos de muita história, de muita tradição. Do outro lado, o Azul Celeste do Atlético Assisense são 20 anos de muita história, de muito futebol. Enfim, eu espero realmente uma grande partida e uma briga particular, né, um duelo particular no banco de reservas. De um lado, Tupanzinho, ex-jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Tupanzinho tem uma história muito linda com o Timão, com a fiel torcida, considerado o talismã, fez o gol do título brasileiro de 1990, na histórica final diante do São Paulo Futebol Clube, lá no Cícero. O Tupanzinho conseguiu trazer o elenco, né, o grupo de jogadores, né, para o lado dele. É um cara que treina com os jogadores, né, até o treinamento coletivo, ele participa juntamente com a garotada. Após a chegada dele, ele mudou o clima, mudou a cara do Vossen de Assis, né. Às 5 rodadas do final dessa atual fase de classificação, ele chegou e conseguiu mexer com o brio da garotada. Agora é buscar o resultado positivo, é buscar uma vitória no Clássico para dar condições do Vossen de poder brigar na última rodada com o Fernandópolis pela classificação, para poder realmente avançar e brigar pelo acesso. Do outro lado, Carlos Alberto Seixas, né, um cara também muito experimentado no futebol, vestiu a camisa do Marília Atlético Clube, passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras, jogou no Galo, lá de BH, no Atlético Mineiro. Então, um duelo à parte no banco. 2 caras muito experimentados, conhecem muito de tática, de esquema, e eu tenho certeza que vai ser um grande clássico. Na minha opinião, por parte da Federação Paulista de Futebol, né, Conselho de Arbitragem, né, eu acho que o Coronel Marinho deveria mandar, né, uma arbitragem experiente, um árbitro que conduza, que consiga realmente conduzir da
da melhor maneira possível essa partida, esse clássico. Foi feito um acordo de paz entre as duas torcidas. A Mancha Roxa, durante a semana, se reuniu com membros da torcida organizada do Atlético Acizense, com membros da TEF, né, da torcida do Vossen, as duas torcidas organizadas do Vossen, e me parece que nesse acordo a paz vai prevalecer na arquibancada no estado do Tunicão. A torcida do Atlético Acizense ficará colocada do lado das cabines de rádio do estado do Tunicão, do lado oposto, de frente com as cabines, a torcida do Vossen do Bordô e Branco. Esse derby do segundo turno, mando do Atlético Acizense. Então eu espero uma grande partida. O Atlético Acizense é um time de mais pegada, de mais marcação, de mais força, de mais garra. O Vossen é um time mais técnico, consegue trabalhar mais a bola, um time de mais movimentação. São duas escolas distintamente diferentes e eu espero, sem dúvida, um grande clássico, uma grande arbitragem. Por parte da Polícia Militar, nós esperamos também, né, um trabalho, um efetivo que realmente dê segurança e dê tranquilidade para a arbitragem e para a torcida dos dois times, que tenhamos, sem dúvida, uma grande partida no estádio da Fonte dos Amores, no estádio do Tunicão. Que vença o melhor, que prevaleça a paz nesse clássico, que é considerado o clássico da Fonte dos Amores, Atlético Acizense e Vossen. Então a gente conversou, né, com o Carlos Perandré e também com o Augusto César, falando do clássico, falando desse derby. Domingo, hein, 10 horas da manhã, e pela FEM-FM, os dois... comigo, né? A gente vai fazer a transmissão, abre o jogo às 9 horas da manhã, direto e ao vivo lá do estádio Tonicão. Seguinte, Tupanzinho, você vai enfrentar o artilheiro do campeonato, o Aguiar, você vai enfrentar um bom goleiro, que é o Augusto, e você vai enfrentar um cara que você conhece demais, que é o Gabriel, que daqui a pouquinho a gente vai soltar o Gabriel aqui também. Como que é enfrentar esses caras, meu? É que eu falei, né? O Gabriel, inclusive, jogou com você lá em Tupã, né? O Gabriel subiu, né, em 2013, comigo lá, uma função que eu jogava com 3 zagueiros, né? Eu deixava ele mais de liberdade, como ele está jogando hoje, com total liberdade. E são jogadores de qualidade, né? O Aguiar está mostrando, né, que tem potencial. O Gabriel também, muito bom jogador. O Augusto também, bom goleiro. O Augusto também esteve lá comigo no Grêmio lá, né? Não deu certo ele ficar lá. Mas é o que eu falei, eu acho que vença aquela equipe que erra menos. Futebol, assim, são detalhes. Então, nesses detalhes que faz a diferença, né? Numa bola parada, num jogo decisivo como esse. Então, você tem que entrar focado, tem que entrar ligado mesmo, os 90 minutos, para a gente não ser surpreendido. Então, nós vamos, que eu falei para os jogadores, nós vamos encontrar muita dificuldade, porque nós vamos jogar com uma grande equipe. Não é à toa que eles estão em terceiro lugar, então, né, tem um grande treinador que eu sei também, um grande amigo, então sempre a gente brinca, né, a gente fala, você joga fechadinho, mas não, vocês não vão jogar, mas é gostoso isso aí, eu acho que não existe, né, é como eu falo, fora de campo, né, tem aquela brincadeira ali, cada um tem que lutar pelo seu ganha-pão, então eu acho que a equipe do Vossen está no caminho certo, dá até o parabéns aí para a diretoria, pelo esse empenho, né? Porque não é fácil, né? Pô, brigando, lutando para deixar tudo em dia, né? Dar total liberdade para os jogadores, acho que não é fácil. Claro que a obrigação hoje é você receber o salário em dia, né? Então, mas isso, a diretoria do Vossen está de parabéns, né? Pelo comprometimento com os jogadores, né? Até nós fizemos uma reunião, eles falaram tudo isso aí, então nós vamos em busca. Então dependemos disso aí, dependendo do resultado. Futebol, sempre que eu falo para os jogadores, o melhor amigo nosso são as vitórias, né? Que todo mundo bate nas costas, bela, né? Todo ganha, né? Mas vamos em busca disso aí, como sempre a gente bate na mesma tecla, entrar determinado, procurar nosso objetivo, que é a vitória. Você falou do Seixas, tá aqui, seu lugar tá aqui ainda. Se você vier, ainda dá tempo, né? Se vier, ainda dá tempo de participar. A gente mais uma vez convidamos o Seixas, né, pra gente falar do clássico, um representante do Vossen, representante do Acizense. Infelizmente, o Seixas ainda não chegou. Você conversou com o Aguiar na semana passada, né, Sally? O que você sentiu do Aguiar? Senti que ele está muito confiante, está fazendo um ótimo campeonato. Tudo bem que as partidas, ele fez muitos gols em partidas que os clubes já não estavam inteiros mais, né? Contra o Oswaldo Cruz e contra o Bandeirante, o José Bonifácio, né? Que foram goleadas, mas deu muita confiança para ele e para o clube inteiro, né? Para o time inteiro, né? Conseguir alcançar a classificação, que já é antecipada 2 rodadas, né? Eu conversei, além do Aguiar, depois fora dos bastidores também eu consegui conversar com o Augusto, conversei com mais alguns, com o Diego, e todos estão bem confiantes no trabalho de todo mundo, da diretoria, da comissão técnica, todo mundo seguindo no mesmo rumo.
O Aguiar surpreendendo, né, Davi? Não sei se surpreendendo, mas cara de uma técnica apuradíssima, né? Isso faz a diferença. Pegar um atleta... Qual o Aguiar nesse ataque do Vozinho? O que você acha? Hein? O Jailton tem feito bons jogos também. Em alguns momentos no início do campeonato ele teve alguns problemas emocionais, de ordem emocional, confiança. Pega a bola, o goleiro pega, chuta, o goleiro pica, quica na trave. 2 bolas que não entram no começo do jogo, ele já fica com menos confiança. Ele quer jogar aquela jogada, aquele primor de jogada, aquele caprichar, colocar no ângulo. E às vezes não, o cara tem que continuar dando de bico ali para tentar fazer o gol. Agora, quando começa também a bola entrar, aí, mesma coisa do goleiro. Atacante e goleiro, 2 posições bastante sensíveis ali. A primeira bola entra, passa. O João Ricardo, naquele jogo lá que tomou aquela bola no canto dele. Torcida inteira pegando no pé do João, campeonato inteiro. Ele vai lá, salva 2, 3, e recupera a confiança e tal. Tivemos uma partida do Steve aí, muito boa, que já jogou no Assisense, jogou no Tanabi domingo, jogou uma partida muito boa, trintão, o senhor ali. E o que acontece? O Aguiar, aproveitando esse momento, o esquema tático favorecendo, a gente observa ali, desde esses jogos que ele tem participado, a triangulação no meio, sempre sobra para ele a bola em condição de finalizar com eficiência. Aí você pega o atacante em boa fase, os jogos que nós vimos dele foi no Tonicão. Então, o atacante tem uma boa qualidade técnica, velocidade e bem posicionado. Bola sobra para ele, calmo, gelado, finalizador, o resultado é esse. Agora a gente vai chamar o Gabriel, tá certo, Gabriel, diretor? Alex, tá certo? Coloca o Gabriel então pra gente poder ver o que ele vai falar desse clássico, desse derby. A trajetória da nossa equipe foi bastante complicada, né? Para quem nos acompanha desde o começo. Uma equipe sem muita estrutura, mas graças a Deus o trabalho com a humildade dos meninos, né? Estão surtindo efeito dentro de campo. E devagarzinho nós estamos indo, comendo pelas beiradas, como diz, né? Na gíria do boleiro. E aos poucos nós vamos chegar lá. Como quer dizer, já chegamos, né? E temos mais 2 degraus para subir para nos garantir mais ainda na segunda fase. Olha, eu acho que é um derby complicado, né? Porque no primeiro turno eles já perderam pra gente. Creio que eles não vão querer perder esse. Então eles vêm aceso. E nós, para não querer perder, nós temos que estar mais aceso ainda, com sangue no olho, em busca da vitória, a qualquer momento. Tá, então a gente ouviu, né, o Gabriel Virgulino, jogador do Assisense. Ô, Tupanzinho, a gente tinha conversado no primeiro bloco em relação a reforço, né? Se por um acaso o Vossen passar para a segunda fase, quem é esses jogadores que já está contratado, que está para contratar? Já está treinando com o grupo, né? Que é o atacante, o Billy, né? O goleiro, o Fernando. E o meia esquerda, o Danilo. São jogadores aí que já estão, só falta mais uma peça aí. Nós vamos em busca aí da nossa classificação. São jogadores que já disputaram essa divisão, que jogaram na Série A2 também. Então são bons jogadores de altíssimo nível. Então vai ajudar muito aí na segunda fase. Mas vamos, como eu falei, vamos que nem Mineirinha, vamos de passo em passo. Primeiro vamos pensar na Assisense aí no domingo. Espero que a torcida compareça, né, que incentive o nosso time para que nós possamos sair com uma grande vitória. Na visão de vocês, o Vossen tem carência em posição? Eu acredito que essa divisão, os melhores times que a gente viu jogar no campeonato aqui nos últimos 3 anos, tem uma defesa a ferrolho, meio de campo básico ali, sabe dar o combate, e atacantes oportunistas. Melhor campanha de Jailton com o Assisense aqui em 2013, jogou contra o Paulistinha, junto com o Limpo, ele decidiu. Entrava na área, acabou. E era muito mais na raça do que na técnica. O elenco do Vossen foi montado com uma base técnica sólida, boa, toque de bola, triangulação. Agora, o que faltou nesses últimos jogos aí? Na minha opinião, o Vossen teve uma campanha muito boa no primeiro turno e começou a ser alvo também. Todo mundo queria ganhar do Vossen, todo mundo queria ganhar do Grêmio Prudente, agora todo mundo quer ganhar do Assisense. Né? É o time que está em maior destaque. Então eu acredito que o equilíbrio que faltou, o Tupanzinho conseguiu na segunda metade do segundo tempo, articulando a capacidade técnica que a equipe teve na montagem com a raça que faltava.
Eu acredito que temos no Voce ali o elenco ideal para disputar em pé de igualdade essa divisão. Só que, por exemplo, em 2013, o que nos faltou? Elenco. Já eu tô 2 partidas, final contundiu, nós não tínhamos alguém para substituir. Agora ele falou do Billy, né, um outro goleiro também, na situação de colocar, amparar a defesa, no sentido de uma contusão pode acontecer. Agora nós não podemos. Na fase final do campeonato, precisa ter peças de reposição à altura para poder o time manter um rendimento do primeiro para o segundo tempo e em jogos muito decisivos. Então, eu acredito que a equipe tem, assim, agora a condição de equilibrar esta suplência que até agora, por questões até de classificação, não obteve. Agora, o segundo turno é que vai nos dar essa visão mais clara do que vai acontecer. Eu acho que reforços são sempre bem-vindos. Sempre os reforços... Falar em reforço técnico, opa, vem reforço aí. O técnico já fica feliz da vida já. Bom, eu acho que todo elenco deveria ter pelo menos 1 ou 2 jogadores polivalentes que atuam tanto na lateral como na zaga, como volante ou um meio atacante. Uma pessoa que sabe fazer 2 funções, 3 Israel faz isso, no mesmo jogo. O Israel tem essa capacidade. Sim. E... Bom, eu acho que quando começou o campeonato, o Vossen estava muito bem, o Gadelha tinha acabado de chegar, era a sensação da cidade, né? Chegou o Gadelha, já jogou a primeira divisão temporada passada. O Vossen estava jogando bem, mas aí quando começou a sentir que o Gadelha não estava respondendo o que todo mundo esperava, eu acho que o elenco deu uma baixada, colocou muita esperança nele para resolver as coisas e não era assim mais. Ele já tem... Eu acho que o Gadelha não é jogador dessa divisão, né? Essa divisão já é mais complicada. Já tem uma idade. Campo, quanto a correria, molecada querendo mostrar serviço, né? E eu acho ainda que o Vossen poderia ter esse meia no lugar do Gadelha, um meia mais criativo, um meia que vai distribuindo o jogo, que orienta. Era para ser o Gadelha não correspondeu à altura. Se o Vossen buscasse um outro meia parecido, seria bem legal, bem interessante para o campeonato do Vossen mesmo. Ô Tupanzinho, eu estava ouvindo uma conversa essa semana, que lá dentro da Federação Paulista, vai voltar, ou melhor, vai voltar não, pode voltar a antiga intermediária. E isso já passaria a valer a partir de 2016, que eles iriam unificar a A2 e a A3 do campeonato. Ou seja, se o Vossen subisse da segunda divisão para a A3, disputaria a intermediária, que seria a unificação da A2 com a A3, e se por um acaso vencesse, fosse bem lá, já iria para A1. Você está sabendo alguma coisa disso ou não? Eu vi um comentário, mas eu acho muito difícil aí, né? Você vê que nessa bezinha aí, quando 2012, acho que 2012 tinha 60. Hoje nós estamos com 30. Metade, 30. O ano que vem vai ter 20. Vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado, porque hoje o clube que não tiver uma estrutura hoje, que a federação tem que ver isso aí também. Você vê que quantos jogos aí estão com jogadores irregulares. Então isso aí acaba atrapalhando o campeonato, né? Um campeonato competitivo, um campeonato onde que você trabalha com jogadores jovens, né? A maioria com jogadores aí de 18, 19, 20, até 23 anos. Aí você pode colocar 3 jogadores acima. Então eu não acredito muito que vai ter vai ter muito confronto aí, né? Porque é Série 2, Série 3. Dessa perca de pontos que o Assisense classificou na temporada passada. Foi. Ele estava fora, o Oswaldo Cruz perdeu ponto, estava classificado, perdeu ponto. E como assim, muitos times acho que não tem o planejamento correto para a competição, né? Acha que é só montar o time, vai lá, joga. E tem a punição para quem abandona a competição, né? Eu acho branda essa punição. 5 anos sem disputar o Campeonato Paulista. Eu acho até exagerada, né? 2 anos tudo bem, né? Mas 5 anos é... Eu sou contra, viu? Você falou que acho que é muito, acho que é pouco, viu? 5 anos para o time dentro da competição. Tá dentro da competição, cai fora, mas enfim. Mas também a federação também não ajuda, né? Você vê, a federação ajuda. Nem um pouco. Aí você vê a Série A1, um limite, né? Lá, Série A2. Tem um teto, né? Que é um negócio. Pô, tira um pouquinho lá de cima e coloca aqui, porque aqui você tem a revelar jogadores, né? Que é a Bezinha, onde você conta com jogadores, né? Você vê jogadores que estão saindo aí. Teve jogadores que já jogaram essa Bezinha que estão em time grande, né? O caso do Alex, até eu falei com o Alex.
O zagueiro que era de São Paulo, né? Não, o Alex, o meia que jogou no Internacional. O Alex jogou na Bezinha. O Ralf jogou também, né? O Alex, que foi campeão da Libertadores com o São Paulo, então. Jogou aqui também, na Bandeira. Então, acho que a federação tem que ver com bons olhos. Então, ajuda, pelo menos, sei lá. Aí faz um campeonato amador, não tem nada contra o amador, né? Até estava em Tupã, quando fizeram o campeonato amador, dava todo o respaldo, ônibus, né, viagem, churrascaria. Pô, aí você vê um time profissional. E é a federação. É a federação. E é a federação que organiza esse campeonato, sabia? Então a gente fica, às vezes, dá um incentivo maior. Vai ter um X. Pelo menos esse clube vai ter X. Você tem, né, um exemplo aí, 20 mil, 30 mil por mês. Então vai montar em cima daquilo ali, um elenco. Né, para conseguir, depois aí vem patrocínio, aí o clube começa a dar uma. Porque você chega lá, os caras ganham um monte na Série A1, na Série A2, e aqui embaixo nem nada. Precisa tanto, né? Nem precisa tanto, porque patrocínio, né? Já vende tudo para televisão. Então, fica até difícil. A gente aí vem com uma merreca, passa a ter um campeonato longe, você vê agora na segunda fase, você vai para São Paulo, vai para lá para o então tá difícil. Então quando você está, principalmente aqui, né, você sai daqui, anda 200, 300 quilômetros, você fica no hotel, você gasta um monte, então é difícil se manter. Aí tem salários, aí tem despesa, aí tem comida. Então, se você não tiver uma estrutura boa, não tem como você tocar uma equipe. Então, por isso que eu acho que a federação tinha que ajudar esse time. Tem que manter 30 filhos praticamente, né, no mesmo lugar. Isso que o Tupã falou é interessantíssimo. A Federação Paulista organiza um campeonato de futebol amador entre todas as ligas lá cadastradas dentro da federação. A CIS, inclusive, tem uma liga que é cadastrada. A federação não passa o dinheiro diretamente ao time, repassa, claro, a mantenedora, que no caso é a liga, e recebe um valor que... Dentro desse valor tem uniforme, tem despesa com viagem e despesa com alimentação. Você sabia disso? Nada contra quem disputa o campeonato amador, pelo amor de Deus. Só que não faz isso no profissional, não faz isso na segunda divisão. Dá para entender? Eu penso que em relação à organização dos regulamentos das várias competições do Brasil, isto se chegou na Série A e na Série B, até na Série C e D, há um patamar de aceitabilidade de público, crítica e patrocinadores. No Paulista, nós precisamos repensar tudo. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos aí uma equipe como o Vossen, que faz um investimento, tem uma tradição, até o ano passado, este ano mesmo, está liderando ali as bilheterias. É um time que enche casa, é um time que coloca todo mundo, arquibancada cheia, traz visibilidade para todo mundo, movimenta todo o mercado do futebol. Só que o Noroeste de Bauru, 4ª divisão, o que está acontecendo com Ferroviária, que agora subiu, mas você pega ali União São João de Arara, são inúmeras as equipes. A Inter disputou agora a 3, Internacional de Limeira, campeão paulista. Então, é claro que este modelo estrutural de gerenciamento do futebol do Estado de São Paulo, ele precisa ser repensado totalmente. A ouvidoria, que muitos de nós vamos até a ouvidoria, criticamos, colocamos modelos. A tentativa nova, então, é essa de regionalizar, de criar condições para que clubes mais tradicionais possam ter o seu retorno de uma maneira mais equilibrada, mais justa. E não precise ficar disputando 4 divisões ou lutando 4, 5, 6 anos para retomar uma elite do futebol. Então, a ideia, a princípio, eu considero a ideia interessante. Vai regionalizar, então nós temos muito mais clubes. E por que isso também está acontecendo? Quando nós vemos a iniciativa supostamente positiva, nós acabamos tendo que ver as prerrogativas políticas, ou seja, parece ser muito mais uma tentativa de saciar aos interesses políticos de determinadas regiões do que exatamente criar condições para que haja um futebol de melhor qualidade para o Estado de São Paulo. Nós vamos ver isso o ano que vem, se essa nova forma de modalidade de disputa vigorar e que tipo de situação nós vamos ter aí a oportunidade de contar com os clubes tradicionais, que nós falamos, o que torna um clube grande? O poder da sua camisa, o poder da sua torcida. É isso que o diferencia. Tá? Porque ele vai atrair a sua visibilidade, vai atrair o maior empenho dos investidores e vai gerar um retorno, porque o futebol tem esse apelo comercial. Muitos dizem, por que o futebol feminino não atrai tanta
tanto investimento, por que não se apoia? Porque não é interessante para a federação. Exatamente. Não, mas né? existe uma série de empecilhos aí. Como que está o horário? Tem que entregar já ou não? Tem que entregar? Beleza? Seguinte, tem tanta coisa para a gente falar, essa questão da criação da intermediária. Daria um programa inteiro. Daria um outro programa inteiro a gente comentar do fim dos estaduais, que muita gente defende o fim dos estaduais, né? E que isso poderia acarretar, claro, aqui em Assis, em Assisense, ou melhor, em todas as divisões do interior de São Paulo. Eu só queria, antes da gente encerrar aqui, primeiro agradecer ao Tupanzinho pela presença aqui nos estúdios da TV FEMA. Infelizmente, era para estar o Carlos Alberto Seixas ali do lado, só que o Seixas, por algum motivo, a gente não sabe porque não pôde comparecer. A gente conversou com ele essa semana para ele estar vindo para cá. Infelizmente, ele não pode estar vindo. Mas numa outra oportunidade, com certeza ele está vindo. E a gente quer juntar Tupanzinho e Carlos Alberto Seixas. A gente vê se os dois classificar para a segunda fase, se a gente consegue juntar esses dois aqui nos nossos estúdios. Quem sabe cai no mesmo grupo ainda, né? Quem sabe cai no mesmo grupo e tem essa chance. Já pensou, rapaz? De novo pegar o Assisense. Jogo difícil, né? Jogo bom. Ainda é o derby, né? Mas é que eu falei, acho que tá todo mundo de parabéns, né? Pelo trabalho, né? Assisense, o Vossa. Então acho que tá todo mundo envolvido, né? Os patrocinadores aí. Então acho que isso é gostoso. Eu só tenho a agradecer aí pelo convite e sempre estaria à disposição. Se vocês precisarem aí, a gente bater um papo, eu virei com o maior prazer. Ano passado eu fiz muita matéria para a TV FM com o Tupanzinho, quando ele estava no Assisense. Tupanzinho, obrigado pela presença. Salim, agradeço. Obrigado. Valeu, obrigado pela presença aqui. Semana que vem a gente está de volta, hein? Estamos de volta já semana que vem aí, domingão lá no Tunicão, com certeza. Domingo, convida o seu torcedor, Tupanzinho, antes da gente encerrar. Convida o torcedor do Vossa. Eu fui lá na Vila Operária já começou a conversar com os torcedores, espero que o torcedor compareça e nos incentive aí os 90 minutos para que nós possamos aí sair com uma bela vitória. Vamos lá, torcedor do Vossa, pelo amor de Deus, tem que comparecer aí. A gente nem conversou sobre a carreira do Tupanzinho aqui, né? A gente falou tanto de derby, de clássico aqui. A gente tem um quadro de música sertaneja aqui, Tupanzinho, que... É o meu forte, hein? Tem um quadro aqui que a gente pega entrevistas duplas, faz um quiz com eles. Aí, numa história, né, do Zezé de Camargo, né? Falando com ele falou assim, rapaz... Tem tanta música nova que a gente pega e lança, mas todo mundo pede para eu cantar o amor. Não aguento mais cantar o amor. Eu tenho certeza que a gente fosse falar da sua carreira, você ia falar assim, nossa, não aguento mais falar do gol, do título corintiano, não aguento. É isso que eu gosto, pô. Marcou, né? Tá certo, Davi, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, tá do lado aí do Pedro Francisco Garcia, nosso Tupanzinho, aniversariante do mês passado. Felicidades, que tenha uma trajetória vitoriosa, tal como já desenvolveu em outros clubes pelo país. E muito obrigado, chamando a gente aqui, churrasco, quinta-feira que vem lá em casa. É verdade, churrasco, né? Churrasco confirmado ou não? Vai ter. Confirmadíssimo. Começou com uma brincadeira e deu certo. Né? Você viu. Na verdade, eu joguei numa área assim, o professor pegava, né? Ele acabou pegando. E estendido aos membros da equipe aqui também, é claro, com certeza, todos presentes. O diretor joga bastante. Quinta-feira que vem, encontro marcado? Encontro marcado. Quinta-feira que vem, encontro marcado? Claro, já tô lá, já. Veja, então assim, nessa felicidade toda que a gente encerra o circuito esportivo dessa semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente está de volta na próxima. Não perca, hein? Vá ao estádio, vá com o seu celular, com o seu foninho ligado, pela FEMA FM, a partir das 9 horas da manhã, um grande derby entre Assisense e Vossen. Um abraço a todos, até lá, valeu, tchau.